gente querida, esse aqui é mais um episódio do Tech Talk delas, um podcast do Tech Woman. Tô feliz pra caramba de estar aqui voltando, conversando com vocês. Mas hoje a gente tem um tema assim um pouco sensível, mas absolutamente importante para todas nós mulheres. E para isso a gente traz uma mulher assim incrível, especialista e ativista no direito da mulher, ela é advogada, ela está aqui com a gente, Michele Holanda. Michele, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por estar aqui com a gente. A gente tem muito orgulho de poder trazer mulheres falando desse tema que é absolutamente sensível, mas muito importante para a gente. Michele, muito obrigada. Eu agradeço a participação nesse programa. Para mim é uma honra estar aqui falando para tantas mulheres aí do Tech Woman, esse programa que transmite tantas informações importantes para a mulherada. Então, falar de Lei Maria da Penha, falar da Lei 15.384, que é a lei que traz a violência vicária e inclui esse tipo de violência na Lei Maria da Penha, é uma honra para mim também, porque a gente está no ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Eita! Então, assim, é um papo que a gente pode estender aí durante outros momentos, porque a Lei Maria da Penha é vintenária e é a terceira, está entre as 3 legislações mais eficientes em relação à igualdade de gênero no mundo. Ai, eu não sabia disso, Michele. Que legal. Então, vamos começar nosso tema, Vamos né? sim. Hoje a gente vai falar sobre violência vicária, que é uma coisa que é absolutamente nova, né? Sim. Dentro do ambiente do direito. Saiu recentemente essa lei, agora nesse ano. Explica para a gente, Michele, o que é essa lei, de onde ela vem, por que ela está aqui. Pois é. A Lei 15.384 é uma lei recente. Ela não tem um mês de existência, Laís. Ela foi publicada agora em abril, no dia 9, não é? E essa lei, ela traz uma alteração muito importante, que ela traz essa configuração nova, esse tipo novo de violência, que na Lei Maria da Penha já temos a violência física, a violência psicológica, patrimonial, a violência sexual, a violência moral e agora a violência vicária. Esse tipo de violência, ela já era conversada, já era trazida pelos tribunais, essa nomenclatura, violência vicária, que faz menção a Sônia Veccaria, que é uma doutrinadora, uma estudiosa da temática argentina. E esse termo já vinha sendo utilizado, porém, antes dessa legislação, era incluído como um tipo de violência psicológica, de forma genérica, mas agora a gente nomina esse tipo de violência como violência vicária, né? E assim, só para entender o que é esse crime, como é que ele se configura, né? É a utilização pelo agressor de pessoas como descendentes, ascendentes, pessoas do vínculo afetivo da mulher, com o objetivo de atingir a mulher. Normalmente, o que a gente vê na prática é a utilização dos filhos como pessoas que estão ali sendo utilizadas de forma mais comum para atingir a mãe, para enfraquecer, para que essa mulher ela não tenha força para seguir nas demandas patrimoniais. Então, é um tipo de violência muito cruel, porque ela traz um reflexo direto na saúde mental, não só da mulher, mas das crianças. E isso traz um cenário assim muito importante e que vai exigir também políticas públicas, direcionamentos para o preparo, porque recentemente eu estive numa delegacia especializada, Delegacia da Mulher, e quando eu utilizei o termo violência vicária, claro que foi em fevereiro, mas a pessoa que atendeu não sabia o que era violência vicária. Não é? Então, assim, é um enfrentamento novo que nós, mães, empreendedoras das nossas próprias vidas, a gente tem que ter o olhar para esse lugar, porque isso aí é um obstáculo imenso nas nossas jornadas, né? Ô, Michele, agora deixa eu entender, assim, então quer dizer que a gente tem uma legislação anterior, que é a Maria da Penha, tem uma legislação, pelo que eu entendo também, que é de alienação parental, que Sim, também eu entendo, né, que ela chega para proteger essas relações durante o processo sim, de guarda, não é isso? sim. Mas a vicária, pelo que você está me explicando aqui, explicando para todos nós,
é que você faz alguma violência com um terceiro, que não é exatamente a mulher, e para atingi-la, com o objetivo de atingi-la, é isso? Isso mesmo, com o objetivo de atingi-la. É como uma forma de oprimir, de minar suas forças. Então, você pode utilizar a mãe dela, o filho, pessoas do vínculo afetivo. O objetivo, é claro, o intuito é atingir a mulher. E esse tipo de violência, Laís, ele culmina com o vicaricídio. O vicaricídio seria a exacerbação da violência vicária, ou seja, o pai chega ao ponto de matar o filho. Que são casos, assim, a gente viu Extremos, vários são casos casos recentes, extremos. né, que teve esse viés e aconteceu, infelizmente, essas fatalidades. Fala de alguns exemplos para a gente, né, para que todo mundo consiga materializar isso. Sim, sim. Por exemplo, né, a violência vicária, você trouxe uma questão interessante, que é a lei de alienação parental. Que a lei de alienação parental, há uma discussão, né, para revogá-la, mas ela ainda está em vigor no nosso país. E ela, muitas vezes, era utilizada como mecanismo para descredenciar a fala da mulher na sua defesa. Então, a violência vicária, diferente da alienação parental, o que diferencia elas é justamente o sujeito da violação. Porque na alienação parental, o objetivo é desconstruir o vínculo afetivo de um genitor com o filho. Pode ser a mãe em relação ao pai, pode ser o pai em relação à mãe. Então, nesse caso, a alienação parental, ela tem o objetivo de desconstruir aquela relação entre mãe e filho ou entre pai e filho. Já a violência vicária, ela é para atingir a mulher. Então, o sujeito que é a vítima é a pessoa da mulher. Por isso que está descrito na Lei Maria da Penha. Por isso que essa lei trouxe a alteração para incluir esse tipo de violência na Lei Maria da Penha. Então, essa é a diferença. Na violência vicária, por exemplo, vai se utilizar as crianças como um pombo-correio, para mandar recados para a mãe, quando já há uma medida protetiva em vigor, em que afasta, muitas vezes, esse agressor do convívio com a mãe ou do convívio com os filhos. Então, esse filho ele vai estar sendo massa de manobra e manipulação da mãe, uma forma dela ficar retraída, dela não agir, dela, por exemplo, deixar de lutar por uma questão patrimonial. Então, é a utilização dessa criança como uma forma de chantagear. Então, essa criança ela fica sendo utilizada como um instrumento de opressão. E isso é muito grave, porque aí vai também trazer repercussões, inclusive, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e pode gerar medidas protetivas, inclusive, com o viés da proteção da infância. E pode prejudicar o convívio, né, o bem-estar social dessa criança, a forma como ela vai interagir. Então, é um tipo de situação que ela está sendo hoje colocada como uma legislação para que a gente possa nominar as coisas e possa dizer, isso aqui é violência vicária, isso não é coisa de mãe louca, isso é coisa séria, né? Porque essas repercussões vão reeditar comportamentos, inclusive machistas, misóginos, comportamentos que vão trazer prejuízos severos para todos os envolvidos, né? Então, essa forma de opressão, essa forma de violação, ela hoje está amparada legalmente. E isso é um avanço. Isso é um avanço e que vem a dar uma resposta social, um amparo legal para situações não nominadas e que existiam corriqueiramente nas nossas relações, nas questões de violação dos direitos das mulheres. Ô, Michele, você deu um exemplo, né? Quando a criança é usada aí de pombo-correio, quando já existe, por exemplo, uma medida protetiva para a mulher, por exemplo. Me dá alguns exemplos que podem ajudar a gente a entender e configurar quais são, né, algumas coisas que acontecem que às vezes a gente... Pô, mas isso aqui não está certo, mas eu estou sentindo que está diferente, não era para ser assim. Quais são alguns exemplos de coisas que acontecem que a gente pode nominar como uma violência vicária? Eu vou dar um exemplo
de um filho que ele está indo ficar com o pai, vamos imaginar um caso em que já há uma guarda compartilhada ou mesmo um direito de visitação que está sendo exercido pelo pai, e essa criança fica com o pai, e aí, quando ela está com o pai pode tratá-la mal, pode xingar, pode falar mal da mãe, pode depreciar a imagem da mãe, utilizar termos muito fortes, termos pejorativos para ofender a integridade moral da mãe, trazendo uma construção social daquela mãe para aquela criança como algo muito negativo. E ele pode também bater na criança ou expor a criança a risco. A Né? ausência de cuidado pode A ser ausência de inserido cuidado, nisso. de higiene, a ausência de cuidados mínimos, levar para um ambiente, por exemplo, que não é adequado para uma criança e depois postar ou mostrar ou chantagear e exercer o seu direito de visitação, o seu direito de convívio, o pai fazer isso de uma forma abusiva, mostrando que está colocando a criança em risco e colocando, de fato, a criança em risco. Né? E a criança chegar em casa assustada, começar a ter comportamentos diferentes de isolamento. Ele pode também, além dessa questão dos danos psicológicos, emocionais, né? Pode causar realmente lesões físicas na criança, não é? E todo esse contexto gerar uma insegurança para essa mulher, ou ameaçar de que se ela fizer alguma coisa, vai tirar a guarda dela, se ela tiver alguma reação ou comunicar de alguma forma aos organismos de proteção, ele vai utilizar essa criança, porque ele tem direito a visitar a criança, porque é o direito dele. Então, ele pode utilizar, porque o direito ele vai amparar as relações, mas para quem está utilizando o direito como uma ferramenta e instrumento de igualdade, é positivo. Mas também há o contrário. Por isso que a lei da alienação parental há, inclusive, uma recomendação de organismos internacionais de que ela seja revogada, porque ela tem sido utilizada como um instrumento para que, nesses contextos de violência vicária, o pai desacreditar judicialmente a fala da mãe. E isso é muito grave, né? Então, há uma discussão jurídica acerca dessa temática. E a violência psicológica, ela tem sido muito recorrente. E, em 2025, os dados oficiais traziam que, das denúncias feitas, 49,9% eram violências psicológicas. Né? E são dados de 2025, que está lá no CNJ, na plataforma oficial do Senado também, que todas as mulheres podem consultar e ter esse parâmetro. Né? Então, é um índice muito alto. E a violência vicária estava inserida nesse contexto, até porque, muitas vezes, a mulher denuncia uma situação e, às vezes, num só contexto, vai encontrar violência vicária, violência psicológica, violência patrimonial. Então, esse contexto nacional, ele pedia realmente uma alteração legislativa. E aí a gente tem essa alteração legislativa agora, que é muito positiva, é um avanço, porém, para implementá-la nas nossas realidades, primeiro a gente tem que conhecer. A gente não sabe nem o que é violência vicária. Você imagina você chegar numa delegacia da mulher, que é uma delegacia especializada, no ano de 2026, mês de fevereiro, você vai fazer uma denúncia e você se depara com uma pessoa que não sabe o que é violência vicária, e você traz esse nome. Então, isso aí já é uma barreira social para essa comunicação. E é importante ser trazido à tona. Né? A gente precisa estabelecer diálogo sobre isso, para compreender, visualizar como é isso na prática, porque muitas vezes a mulher não identifica e não tem a dimensão do prejuízo que isso vai trazer, não só à vida dela, mas dos seus filhos, né? Porque a infância e a juventude, na nossa Constituição Federal e de acordo com o nosso estatuto, ela tem uma hiperproteção, né? A criança e o adolescente são considerados, na nossa legislação, pessoas hipervulneráveis, pessoas que têm uma primazia de defesa. Então, é preciso olhar para esse lugar. E nós, como mulheres, a gente é um lugar de muita delicadeza para a gente, né? De muita importância, essa questão dos filhos. E utilizar o filho como um instrumento de violação é muito grave. E a gente tem que olhar para esse lugar, que é um lugar que a gente muitas vezes fecha os olhos. Porque eu gosto muito, Laís, de trazer
uma cosmovisão indígena a respeito do tema, porque quando você lê Krenak, ele fala que a sociedade é a sociedade da utilidade. E você lê também Davi Copenauá, ele traz a sociedade que adora a mercadoria, né? Então, a gente está vendo esse filho como uma mercadoria. A gente está vendo esse filho como esse pai, esse agressor, está vendo esse filho como um instrumento de utilidade para atingir o fim de machucar a mulher, né? E a gente tem que sair desse lugar de violação, né? A gente quer que os homens tenham consciência, a gente quer encontrar redes de apoio, sociedade preparada para esse enfrentamento. E, para isso, é preciso se conscientizar acerca dessa temática, acerca desse tipo de violação. Identificar, chegar lá junto e dizer, olha, eu acho que o que tu está passando é violência vicária. Tem proteção para isso. Ô, Michele, e aí, assim, imagina, né? Eu consigo observar que dentro da minha relação, eu estou sofrendo algo como a violência vicária, né? Eu estou percebendo, por exemplo, maus tratos com meu filho para me atingir, essa coisa de, né, você usar a criança nesse processo de intermediação de uma relação que já está ou finalizada, ou nunca existiu, de fato, mas que você usa a criança como esse meio. O que é que eu faço? Assim, primeiro, porque eu preciso comprovar, de que forma eu comprovo, quais são os caminhos que eu preciso seguir para conseguir usar essa lei ao meu favor, levando em consideração que eu estou vivendo numa situação dessa vulnerabilidade. Tem muitos caminhos, né? A gente tem o Disque Denúncia da Mulher, que é 180, o Disque 180. Para casos mais graves, o 190, que é da Polícia Militar. Né? No 180 e 190 é 24 horas, sigiloso, não é? No caso, já uma denúncia. Mas se você está precisando identificar isso primeiramente, né? Você pode se dirigir a uma Secretaria da Mulher, a Secretaria do Estado. O Tribunal de Justiça de Pernambuco também tem balcões de atendimento. Ministério Público, quando se trata de criança e adolescente, o Ministério Público ele vai atuar não só como fiscal da lei, mas, nesse caso, ele vai atuar como a voz dessa criança e desse adolescente na defesa efetiva, né? Porque a criança e o adolescente, muitas vezes, ele não tem voz no processo. A voz das crianças é atravessada pela voz de um adulto, do pai, da mãe. Então, é preciso ter esse olhar, é preciso saber se dirigir, ter a iniciativa, o posicionamento de se dirigir a esse local. E, muitas vezes, essa rede de apoio, aqui como vocês têm, né? Até que uma é uma rede de apoio a mulheres que empreendem na área da tecnologia. Então, eu pego esse espírito da rede de apoio para uma ação também, num aspecto em que eu preciso defender a minha integridade física e dos meus filhos, a minha integridade psicológica. E aí, muitas vezes, quem vai identificar primeiro isso é um agente social. No posto de saúde, a mulher se dirige a um posto de saúde. Por isso que o SUS, todos os órgãos públicos estão preparados para receber essa informação. E aí, eles buscam essa capacitação. E aí, essa mulher ela vai por esse caminho. Ela vai para a Secretaria da Mulher, ela vai ligar, ela vai para o Conselho Tutelar, principalmente quando se trata de violência vicária, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Ela pode procurar também um advogado particular da confiança dela, para que indique os caminhos que ela deve seguir. Muitas vezes são situações tão delicadas, Laís, que as pessoas, para chegar num lugar, numa delegacia, ela vai na delegacia especializada. Claro, a gente está falando para tantas mulheres, nem todas vão ter condição econômica, muitas vezes, de fazer um deslocamento. Vamos dizer que você está em Camaragibe, São Lourenço da Mata, não tem delegacia especializada em todos os lugares. A gente tem aqui em Jaboatão, a gente tem em Paulista, a gente tem aqui no Rosarinho. Mas não é uma coisa que está em todo lugar. Mas tem as secretarias das mulheres, que é muito importante o apoio. Lá tem psicólogo, tem equipe social, multidisciplinar para fazer esse direcionamento. Existem ONGs, canais, existe um pedido de medida protetiva. Nesse caso, inclusive, se houver guarda compartilhada, ela não vai ser compatível. A guarda compartilhada
na qual a criança fica um tempo com o pai, um tempo com a mãe, que o poder de decisão é dos dois em consenso, como é que vai existir essa possibilidade se há violação? Imagina o pai xingando a mãe o tempo todo na frente dos filhos. Qual a ideia de proteção, de estruturação emocional que essa criança vai construir? Então, tem essa situação, de fato, ela tem que ser, tem que ter esse olhar da percepção, da consciência, que isso é um crime, que isso tem que ser resolvido para que ela tenha um posicionamento, né? Então, acho que esse lugar do conhecimento, ele abre as portas para essa ação. Ô, Michele, tem alguns homens que também nos escutam e Sim. acompanham e estão aqui junto conosco, né? Todo episódio, no próprio Tech Uma, apesar de não entrar homens, muitos homens apoiam a construção dessa comunidade, dessa rede. Como é que esses homens conseguem, inclusive, né? Qual é a postura que a gente espera desse espaço masculino? O que é que a gente entende, por exemplo, e é importante, né, que um homem, né, esteja ali olhando e vendo a postura do seu colega, a postura de uma pessoa próxima. Como é que eles conseguem identificar isso? Qual é o papel deles nesse processo? É um papel importantíssimo, né? Quando a gente fala de direitos das mulheres, a gente fala em direitos humanos, né? A gente fala em direito de toda uma sociedade, das pessoas que estão aí, que vão tocar o nosso país, tocar o futuro da nossa nação, e que todos nós somos corresponsáveis. O próprio Estatuto da Criança fala que a responsabilidade acerca do cuidado das crianças, ela é dos pais, ela é do Estado e de toda a sociedade de forma solidária, né? E quando a gente fala em direitos humanos, em direito das mulheres, é preciso olhar para esse lugar de uma postura ativa. A mensagem que eu tenho para os homens é que eles olhem isso não como coisa de mulher. Isso não é coisa de mulher, isso é coisa de gente. Isso é coisa de ser humano. Então, diz respeito a todos nós, não é? Como é que se você negar o direito da mulher, da mãe dos teus filhos, você está negando o próprio direito à vida, né? É negar a própria existência, né? Então, é um lugar que todos têm que ter uma postura ativa. Identificar através da tua rede de contatos, às vezes num convívio, na escola, no almoço, em ambientes sociais, você perceber algum comportamento e ter uma postura de chegar junto, né? Essa história de que é briga de mulher e homem, de marido e mulher, não se metem a colher, isso aí já passou. Essa é uma briga de todos nós. Nós não gostaríamos de estar aqui para brigar, né? Mas às vezes a gente tem que brigar, a gente tem que lutar, a gente tem que falar. A gente precisa muitas vezes até gritar, pedir um socorro, não é? E ter essa sensibilidade de perceber esse lugar, de ser um sujeito ativo na construção dessa sociedade que preza pela igualdade e pelo respeito, isso é muito importante, isso comunica muito até aos nossos filhos. Então, isso é exemplo, não é, que deve ser seguido. É essa mensagem que eu tenho a trazer sobre essa consciência, esse olhar, não um olhar de empatia, mas um olhar de consciência de que a lei precisa ser respeitada, não apenas a empatia. Porque quando a gente fala empatia, parece que a gente está sendo, de certa forma, caridoso, está tendo pena. A ministra Carmen Lúcia falou essa semana, eu achei bem interessante, numa entrevista, que ela disse: a gente não quer empatia, a gente quer respeito à lei. Nós não somos coitadas. Eita! Nós queremos respeito às leis. E as leis estão aí, mas muito mais do que as leis é a consciência sobre elas, né? Se a lei existe, é porque tem algo aí que tá precisando regular. Passou, né? Passou. Se a lei Passou, existe, é passou. porque a gente ultrapassou o limite do respeito e do cuidado ao outro. Então, essa é a questão. Ô, Michele, você falou uma coisa que para mim é desconhecida, mas que me tocou muito quando a gente estava nas conversas anteriores. Você falou e você repetiu aqui hoje. A gente está dando voz, inclusive, às crianças dentro do processo, porque nesses processos anteriores você sempre tinha esse atravessamento do olhar do adulto. Fala um pouquinho sobre isso.
E falar sobre criança e adolescência, para mim, é um lugar muito importante. Porque quando a gente pensa a criança e o adolescente como um ser em desenvolvimento, um ser em construção que está se estruturando, a gente volta para a gente e a gente sente a responsabilidade, mas não como um peso da responsabilidade, mas como um papel muito importante, que nós todos somos construtores, né, de uma sociedade, de uma humanidade. Então, quando eu falo que a criança, quem atravessa a voz da criança no processo é um adulto, é porque realmente isso acontece. Somos nós adultos que levamos as demandas dos nossos filhos para um judiciário, não é? Somos nós adultos que trazemos a fala a partir deles, não é? Essa criança ela vai ser ouvida, claro, com todo cuidado, para que não haja uma revitimização, com todo o aparato para uma escuta especializada, inclusive o judiciário, ele traz essa ideia de escuta especializada como uma norma realmente para se ouvir essa criança através de especialistas e perguntas direcionadas quando a criança está ali envolvida em situações de abuso. É um lugar que a gente precisa entender que existe, né? Esse lugar desse zelo a esse ser em desenvolvimento. Então, hoje, não é, a gente tem, inclusive, o protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero, que também traz para o judiciário essa necessidade de se preparar para essa situação, né? Esse protocolo ele é de 2023 e ele veio através de resoluções da ONU, a fundamentação dele é a Constituição Federal e discussões. Ele passou a vigorar em 2025. Então, ele nasceu dessas necessidades, desse olhar para essa mulher dentro do processo que precisa trazer situações, inclusive, acerca dos filhos. Então, todo esse aparato é para preparar para que não tenha tantos erros, para que o judiciário ele não tenha atitudes discriminatórias também, porque a discriminação em relação a questões de gênero, ela também é institucionalizada. Ô, Michele, uma perguntinha assim, agora bem difícil, provocativa. Provoca Se, aí. se a gente tiver, né, dentro do espaço que não está acontecendo uma violência vicária, existe ali uma colaboração do genitor para que as coisas, né, aconteçam da melhor forma para a criança, e isso for usado contra. Existe esse meio, assim, ou a gente está com a lei tão bem estruturada que ela inibe esse tipo de uso? Você diz, assim, utilizar a lei como uma forma de... Atingir o genitor sem que exista, Sim. de fato, o fato. Sem que exista o fato. É interessante a sua pergunta e realmente é bem provocativa, né? É por isso que a gente precisa da consciência, né? Da consciência e do agir ético. Era para eu continuar falando. Pode continuar, Vai pode. ter problema, mas depois na pós corta. Ele Só pra corta. avisar que, tipo, já tá em 28 minutos de Sim, conversa. sim. Ah, eu tô ligada aqui. Eu não estava muito ligada. Se tu estava marcando o tempo. Obrigada, Cécio. Obrigada. Então, posso voltar? Pode voltar. Editor, você corta aí. Aí volta para o começo da resposta. Em relação à utilização dessa lei como uma forma de maquiar uma situação, né? Ou manipular a situação para prejudicar o pai, prejudicar, né? essa situação, levar um contexto de crime onde não existe, né? Isso tudo vai passar pelo crivo de uma instrução processual. Né? Se você vai denunciar um crime, você precisa ter subsídio para isso. É aí que está a prova, né? Você precisa de uma prova. Hoje a gente tem um entendimento que, inclusive, nas violências psicológicas, é dispensado o laudo pericial da mulher que sofre uma agressão pela via da violação psicológica. Então, hoje é dispensado esse laudo. Eu não preciso necessariamente trazer um laudo para demonstrar, mas há outros tipos de provas. Prints, conversas e também o próprio relato da vítima, da mulher em situação de violência. Ela vai trazer esse relato e esse relato vai ser analisado em coerência com a fala dela, os contextos,
as testemunhas. Então, são provas que vão ser confrontadas. Ninguém vai receber uma condenação por violência vicária com prova precária, com prova inexistente. Claro que a Lei Maria da Penha, ela traz como um pressuposto que a fala da mulher é muito importante na constituição da prova do crime, não é? Porque muitas vezes, aliás, a maioria dos crimes, quando se fala em Lei Maria da Penha, ocorrem dentro de casa. E esses crimes que acontecem dentro de casa, 71% das testemunhas são crianças e adolescentes. São os filhos que estão testemunhando essas violações. Então, não são coisas que vão ser simplesmente ditas sem passar pelo crivo legal da instrução processual, que a gente tem que pensar que a gente está falando em processo. Uma coisa é você comunicar às autoridades, ir numa delegacia, ir numa Secretaria da Mulher, no Conselho Tutelar. Isso é o primeiro passo para quem está sofrendo a violação. Mas para os homens que se preocupam com essa manipulação para que ele tenha prejuízo, ou então ele, de alguma forma, seja prejudicado, que também é um caminho que não é o caminho certo, está errado isso, né? A gente quer justiça para todos, inclusive para os homens. Então, é muito difícil que isso ocorra. Pode acontecer um erro judicial? Pode, como pode em toda esfera. Né? Pode acontecer, erros judiciais podem, mas esse tipo de crime, o processo penal, ele vai se desenrolar em cima de provas. E provas que vão considerar a fala da mulher, se essa fala é coerente com o que tem ali de print de tela, conversas gravadas, testemunhas. Se não for coerente, o possível agressor vai ser absolvido do crime. Então, todas essas situações, elas passam pelo crivo da segurança jurídica. Então, não há receio em relação a esse aspecto. Eu creio que não seja algo que venha a prejudicar, né, os homens, mas sim a trazer uma justiça e uma resposta para quem precisa. Michele, assim, é esclarecedora a tua fala. Ela consegue, né, com muita sensibilidade, trazer para a gente o entendimento a respeito desse tema, que eu acredito que se a gente pudesse, a gente conversava o dia todo aqui sobre isso, que é muito sensível, né, fundamentalmente para quem tem filho, né, quem está ali vivenciando essas questões. Mas eu queria que você deixasse o recado final, que a gente já está indo para o finzinho aqui do nosso programa, desse episódio. Muito obrigada. Assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que eu estava assistindo um programa aqui do Tech Woman, no qual você relatou uma situação em que uma mulher veio de outra cidade, não é? Veio participar de um encontro, de um evento, e ela veio com, tipo, a grana do deslocamento. E quando chegou lá, ela descobriu que tinha um voucher de alimentação, que era uma coisa que vocês não divulgavam, e eu achei interessante, né, oportunizar para que essas mulheres participem, né, dos eventos, das capacitações do Tech Woman. E isso que você trouxe, ela ficou emocionada com isso, tocou meu coração a seguinte mensagem, de que isso aí é a essência, é o espírito de rede de apoio. Quando a gente fala em rede de apoio das questões das mulheres e que todos nós estamos juntos nessa, homens, mulheres, sociedade, quando a gente fala em rede de apoio é isso, é chegar num lugar e alguém segurar a tua mão e dizer, poxa, aqui você pode seguir. Então, assim, eu queria trazer essa mensagem que eu ouvi numa entrevista, num podcast aqui, e achei bem interessante, e eu achei que isso aí é a essência. Eu digo, pronto, aqui está a alma da rede de apoio. Então, estar aqui nessa rede de apoio hoje é muito importante. Eu me ponho à disposição para esclarecer outras temáticas. É um tema muito novo. Vai fazer um mês a lei agora no dia 9 de maio. Né? A gente está nos 20 anos da Lei Maria da Penha. Tem outras situações que a gente pode discutir também. Me ponho à disposição. E deixo um feliz Dia das Mães, né? Para todas as mamães aqui do Tech Woman. Um beijão. Obrigada, Michele. Muito obrigada mesmo. E para você que está aí, assistiu até agora esse nosso episódio maravilhoso, detalhado, sensível, segue a gente nas redes sociais, techwoman.rec no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, procura aí, techwoman.rec e continua com a gente aqui no canal. Dá um like aí no vídeo.